possa dizer presente, que possa cantar ossanas à sua existência, que possa cantar ossanas ao seu valor, que possa cantar ossanas ao que faz, sem poder, ou não dever esquecer, todos aqueles que ao longo de 100 anos deram o seu tributo à formação desta casa, à manutenção desta casa, à vida desta casa, e fizeram hoje aquilo onde vocês estão, com dignidade e carinho. A história é para rever, e a história é um conjunto de factos que nos dizem ao longo do tempo se eles são ou não são capazes de evidenciar e fomentar essa história. Foi esta casa que deu mãos a esta Liga da Inclusão Social, foi esta casa que formou muita gente, foi esta casa que se dinamizou e está sempre justa e disponível para auxiliar todos e todos aqueles que precisam de nós ou connosco formam parcerias. O que nos move por esta Liga de Inclusão Social, chama-lhe inclusão, chama-lhe reinserção, chama-lhe reintegração, chama-lhe ressocialização, chamem-lhe o que quiserem. A Liga Intercalar, perdão, a Liga Intercalar, porque um dos que aqui falou me levou este engano, falou em vez de inclusão, falou-me em Liga Intercalar, também temos uma Liga Intercalar, é óbvio. Mas a inclusão social é uma coisa que nos move a todos e que deve mover com maior intensidade, hoje a maior e sempre. Se anteriormente a nossa sociedade estava em crise de valores, em crise de princípios e em crise material e social, hoje, mais do que nunca, a nossa sociedade carece da nossa ajuda, do nosso auxílio e da nossa proteção. Hoje há um conjunto de excluídos. Não são excluídos só porque faltam à escola ou não têm proveito escolar. Não são excluídos só os toxicodependentes. Não são excluídos os presos que cometeram algum dano social e foram cumprir pena. Não são os imigrantes. Não são os idosos. Não são os sem-abrigo. São todos aqueles que, por alguma razão, a sorte lhe foi madrasta, a sorte lhes retirou alguma coisa na vida, a sorte lhes lançou no desamparo e que precisa que alguém o ampare. Mas eu sou, como já disse há tempo, um defensor acérrimo daquilo que os americanos chamavam em 56 e 60 a exclusão zero. Ou seja, traduzido isto, naquilo que nós pretendemos saber, e essencialmente a eficácia deste termo, é dizer o que é a exclusão zero. A exclusão zero é aquilo que eu chamo a prevenção prévia. Até parece confuso, mas não é. Há que prevenir antes de excluir. Ou seja, há que criar estruturas. Há que criar uma força humana, uma força estrutural, uma força de equipamentos, de acompanhamento, por forma a que a pessoa não vá cair nesse mundo exclusivo e depois amanhã ter trazido, através de muitos esforços, para esta vida inclusiva. Ou seja, fazer uma inclusão mais tarde, depois da exclusão, pode ser uma atitude boa, mas de resultados muito duvidosos. Parece-me que todos nós temos é que fazer tudo o que seja possível para que as pessoas, antes de estarem excluídas, estejam incluídas e dessa inclusão não saiam. Mas isto é um fenómeno natural que acontece. O que precisamos é de todas estas boa vontade, é de darmos as mãos, é de termos beneficência, de ser magnânimos e termos a certeza de que vamos auxiliar o próximo e vamos trazer para junto de nós aquilo que por alguma maneira ou de algum modo se afastou de nós por algum tempo, e realmente esse tempo pode ser um tudo na vida. Temos que ser possuidores de princípios, temos que ter ética e temos que ter moral. Aquela moral como fundamento interno, aquela moral como fundamento do eu, aquela moral como fundamento interior, e não como a ética, que é um conjunto de regras aplicadas deontologicamente. E nós temos que nos lembrar daquele pensamento de Immanuel Kant, que nos dizia duas coisas enchem a mente, de espanto e respeito: o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Este sentimento profundo da moral, este sentimento enraizado dentro do nosso ser, é aquilo que nos encaminha, aquilo que nos força, para que possamos, de facto, todos, qual estamos aqui hoje, continuar a dar as mãos, a proteger e realmente a ir em frente. E se eu digo que este movimento social, este movimento inclusivo, este momento reinsersivo, este momento de lutar contra a infelicidade daqueles de algum modo foi retirado da sociedade, se começou há anos atrás, e nós louvamos pelos estudos presentes que deitamos mão, quer na internet, quer nos livros, verificamos que esses movimentos foram a partir dos anos 60 com maior eficácia em Portugal nos anos 80 e 90.
Mas temos que recuar um pouco. Temos que ver a boa gente que este Porto e esta cidade e esta gente do Norte tiveram ao longo dos anos. Eu falava há pouco do Padre Jardim e alguém que ia colocar em evidência. Mas colocava antes 3 instituições, entre outras muitas desta cidade, começaram bem cedo a desempenhar a função da inclusão social. Quem não se recorda daquele homem eminente, um comerciante de eleição do Porto, Delfim Lima, que há 120 anos fundou o Instituto Profissional do Terço, a primeira instituição que teve o cuidado de retirar os meninos da rua, de retirar os meninos da ponte, de retirar os meninos da ribeira e levá-los para uma instituição socioprofissional, uma associação académica que, com trabalho, com dedicação, com desempenho, com cultura, com escola, deu ser a muita gente desta cidade. E aí começou realmente o grande movimento inclusivo em 1891 na cidade de Porto, por este homem extraordinário. E se ele foi realmente um homem bondoso, um homem comerciante que deu parte da sua fortuna e do que tinha para bem do Instituto do Terço, ou tempo Asilo do Terço, hoje Instituto Profissional do Terço, casa de grandes pergaminhos, pergaminho não em papel, mas pergaminho em valores, pergaminho em nobreza, que é uma coisa bem diferente. A verdade é que a orientação que deu aos seus jovens foi realmente um princípio extraordinário para que nós pudéssemos seguir as suas pisadas com honra e dedicação. Mas, ciente destes valores, nós tivemos imediatamente, de um pouco após, ou seja, em 1940, o saudoso Padre Américo. Quem não se lembra da Casa do Gaiato? Da obra que este homem fez. De quantas casas ele fez em Portugal continental, em Angola, em Moçambique. Quanto ele fazia, quanto ele pedia, tudo de mãos abertas a favor de seus filhos, quer todas as crianças que ele podia recrutar. Que bem aquele homem fez. O que é que ele fez, o que pequenou. E então, eu como não queria alegar muito, não posso deixar, para terminar, de ler aqui 2 pensamentos deste homem extraordinário. Aqui o Padre Jardim tem certa similitude de pensamento, de bem-fazer, de solidariedade, de ausência de vaidade, de modéstia e de simplicidade. Ou seja, as componentes de um grande homem e aquilo que um homem deve ter. Dizia ele: é necessário que o mundo não me pasme do que me dão, mas sim que se aflija com o que me falta. É só a fome e sede de justiça que eu tenho é que me leva a mostrar a minha capa de mendigo. É só isso. Ai, se tu soubesses como é lindo o Evangelho dos pobres, se tu tivesses a experiência estupenda que este Evangelho tem, os montes caminhariam à tua frente e tu, silencioso, com a chave do mundo na mão, cantarias vitória. E terminava: somos a família para os que não têm família. Obrigado a todos. Depois desta intervenção, queria dar aqui a conhecer que, antes de começar esta sessão, passou por cá o Sr. Vítor Bahia, a fazeres académicos, impediu dele continuar entre nós, daí ter apresentado desculpas, mas disponibiliza-se para estar na final desta Liga. Por outro lado, o Sr. Pinto Costa também foi anunciado que estaria presente, mas um assunto particular, inadiável, impede-o de estar a horas. Portanto, ele ficou de vir, não veio, portanto, queria dar este esclarecimento. Seguidamente está encerrada esta sessão e, para desentorpecer as pernas, vai haver uma dança ali no exterior e seguir-se-á, digamos que um lanche para o qual estão todos convidados. Obrigado pela vossa presença.